Olá, lindona! Seja muito bem-vinda a mais um Legado Delas Cast, onde realçamos a história e o legado de mulheres que estão fazendo a diferença no mundo, com a sua história, com a sua mensagem, com aquilo que está queimando no seu coração. E hoje eu tô recebendo aqui Franciele Roque. Isso. Fran, seja bem-vinda, tudo Muito bem? Obrigada, tudo bem? E você, como está? Tudo certo, é um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Já vou passar para você se apresentar, mas antes deixa eu falar quem que é a Franciele Roque. Ela é casada, empresária cristã e influencer digital. Sim. Iniciou nas redes sociais em 2011 com o intuito de divulgar os produtos de sua loja de moda, fotografando os looks em seu corpo, e assim foi uma das pioneiras em usar a própria imagem em provadores virtuais. Hoje chama atenção em seu Instagram por defender os valores de uma mulher cristã e, através do seu testemunho de vida, alcança muitas mulheres que precisam restaurar a sua autoimagem. Uau, Isso hein? mesmo. Que forte! Olha, Fran, isso que você faz hoje, o teu trabalho é louvável, porque hoje a gente vê muitas mulheres, né, infelizmente, com a autoimagem destruída. Sim, Grazi. Sem se ver capaz, sem se sentir, né, a mulher que nasceu para ser. Exatamente. Eu falo que as nossas cicatrizes, elas sempre trazem um sinal de vitória, né? Todo mundo tem cicatrizes, venceu na vida. E eu não falo cicatrizes palpáveis, eu falo cicatrizes de alma, né? E é sempre sobre muito isso que eu falo, né? A sua maior dor tem conexão com o seu propósito. E as mulheres, elas precisam se enxergar além do que está por fora, né? Elas precisam vir com a sua essência, com o seu propósito para o mundo. E é sempre isso que eu trago no meu Instagram, que eu falo com as minhas seguidoras. Você recebe muitas mensagens pedindo socorro, assim, me ajuda a restaurar a minha autoimagem? Bastante. Assim, demorou um tempo para eu colocar na internet, né, a minha história de vida. Até então eu entrei como uma lojista de moda, como uma influencer, e as pessoas foram me conhecendo através da minha imagem física, né? Naquela coisa que todo mundo cria, né? Da mulher na internet, uma mulher bonita, arrumada, que está sempre produzida, né? Mas eu sempre achei isso muito vazio. E eu comecei a colocar no meu Instagram uma história de verdade, uma história de vida, né? Que é aquela perfeição que elas viam ali, que não era sobre aquilo, que eu tive que passar por cima de muitas dores para me expor. E foi aí que eu comecei a ganhar essa conexão com as mulheres. E Fran, conta pra nós, né? Hoje a gente tá aqui com o livro que nós vamos lançar amanhã. E a Fran é uma das coautoras. Sim. Escreveu o capítulo 5, né, Fran? Sim. Conta pra nós como que foi pra você poder compartilhar essa mensagem através de um livro, poder compartilhar um pouquinho da tua experiência também. Como que foi pra vocês? Ai, foi incrível, porque assim, desde muito nova, eu sempre sonhei em escrever. Até mesmo sem saber qual seria a história que eu iria contar, né? Sabe aquela menina que fica no pé da cama escrevendo no caderno sobre o seu diário, o seu dia a dia? Então, eu sempre pensei, nossa, um dia eu quero escrever um livro. E eu nem imaginava que a minha história de maior dor viraria um dia um capítulo de um livro, né? Uma história de dor, mas que ao mesmo tempo foi uma história de cura pra mim. E assim, eu tô muito ansiosa, porque é o meu primeiro, eu falo que é o meu neném esse, né? Porque o primeiro a gente nunca vai esquecer, né? E isso que você falou é algo que a gente ouve muito das coautoras, né? No momento em que eu tô contando a minha história, eu tô passando por um processo de cura também, porque aí tem que revisitar a história, né? Pra poder gerar essa transformação pessoal também, que a gente tá sempre se transformando, né? Todos os dias, né? E estar nessa experiência, tu acredita que mudou algo em ti? Virou alguma chavinha? Muitas, muitas. Eu até comentei. Quando eu estava escrevendo o livro, eu me desbloqueei de várias coisas. Porque aí você tem que puxar lá atrás, né? A sua história, voltar tudo. E eu vi que tinha dores ali ainda que não estavam curadas. Eu acho que eu liberei perdão para muita coisa. Então, assim, foi um propósito mesmo esse livro. Não foi só sobre escrever um livro. Ele trabalhou tanto em mim, como eu sei que vai trabalhar em outras mulheres também, nas leitoras. Que legal. Ó, conta um spoiler para nós sobre o que é, um pouquinho da tua história. O que tu trouxe ali, a gente sabe, tu compartilhou um pouquinho da tua história. Sim. E que muitas mulheres, a gente acredita, né, que esse livro com 23 histórias vai impactar a vida de muitas mulheres que precisam, muitas vezes, ver outras mulheres que deram certo, que conseguiram vencer seus desafios para poder se enxergar como uma mulher vitoriosa, né? Sim, exatamente. Conta um pouquinho pra nós, Fran. Esse podcast, ele vai no ar depois do nosso lançamento. Tá, então, dá então pra eu posso você dar um spoiler bom, né? pode contar um pouquinho mais, porque aí elas já vão poder ter comprado, talvez, os livros. Então, vai dar tudo certo. O meu, eu trago uma história
de rejeição, né? Eu começo contando sobre uma história de rejeição, que a minha vida foi, assim, marcada por várias histórias de rejeição, mas o ponto forte da minha história é um acidente que eu sofri quando eu tinha 14 anos, que foi ali que mudou o rumo da minha história, porque é um acidente que tinha tudo para mexer com a minha autoimagem como mulher, né? E eu passei por cima disso. Eu falo, se alguém vê a fundo o que eu passei, né, na questão de autoimagem, o que eu tive que superar, eu acho que eu seria a última pessoa que estaria na internet usando a imagem para trabalhar. Então, realmente, foi um propósito, tudo que aconteceu, de eu passar por cima, né, da minha história, das cicatrizes que o acidente me causou, e trabalhar com a minha imagem, expor a minha imagem, trabalhar com beleza, né? Eu falo que eu sou um manequim, né? Porque já trabalhei muito também como modelo fotográfica de lojas de moda, e acho que eu seria a última pessoa, se olhar a fundo a minha história e falar, nossa, essa jamais ia querer aparecer, jamais ia querer se expor. Mas não, eu deixei o meu desejo, a minha vontade, né, de trabalhar com isso, falar mais alto, passei por cima de todas as minhas circunstâncias e fiz acontecer. Quando aconteceu o acidente, né, que provavelmente houve alguma ferida interna também, né? Muita. Como que foi para você ter que lidar com isso, tomar essa decisão de, independente da circunstância, você fazer a diferença a partir da tua história? Como que foi para ti? Assim, eu era muito nova, né? Eu acho que o que gerou mesmo a ferida foi ali, porque foi bem na adolescência, aquela fase que a mulher tá começando com a vaidade e tudo mais. Eu fiquei muito tempo acamada, né? E ganhei cicatrizes também nesse acidente. Mas a vontade mesmo, sabe? De crescer. Eu falo, tem um pedaço do livro que eu falo isso. As pessoas me apontavam como a menina do acidente. E eu sempre falei, eu não quero ser vista como uma menina do acidente. Uhum. Eu quero ser vista como uma mulher de sucesso, como uma mulher que deu certo, como uma mulher que conquistou o que gostaria, como uma mulher que é vista. E eu vou usar isso, esse acidente, para levantar outras mulheres também. Porque, como eu falo, no meu caso, eu sofria por cicatrizes palpáveis. Mas tem mulheres que são perfeitas, mas que sofrem aí com cicatrizes na alma, né? Que são lindas por fora, mas estão totalmente machucadas por dentro. E hoje a gente vê muito isso, né? E passar por desafios, todos nós passamos. Sim. Alguns com cicatrizes aparentes, outras nem tanto. Não. Mas a gente tem que tomar essa decisão todos os dias, de decidir enfrentar os desafios, de decidir ser a mulher que nascemos para ser. É uma decisão difícil? Né? Eu imagino que para você tenha sido difícil. É um processo, né? Mas como que é para ti hoje ver que tudo isso que tu passou, né, a tua decisão de se posicionar, de falar com as mulheres, ver a tua história tocando outras pessoas, gerando transformação na vida de outras pessoas, como que é para ti ver? Como é que fica o teu coração nesse momento? Eu sempre me emociono, sabe? Quando eu olho, eu falo, gente, olha onde que eu cheguei, né? O que veio, talvez, para me destruir aos olhos de muita gente, na verdade, veio para me salvar. Porque eu falo que o que aconteceu comigo foi crucial na minha vida, porque me tornou uma pessoa melhor, sabe? Ali, muito nova, eu já conheci o poder de Deus na minha vida. Né? Eu conheci o quanto Deus ele faz mesmo, o quanto Deus salva, o quanto Deus faz milagres, né? Então ali para mim foi um ponto chave, sabe? De eu experimentar de verdade o amor de Deus, sabe? De uma maneira assim tão intensa, né? Tão intensa e tão real ali para mim, porque na época, né, com tudo que aconteceu comigo, tipo, era impossível eu sobreviver e era impossível pelo menos eu ter perna para andar. E eu fiquei perfeita. Nossa. Então, assim, Deus fez de uma maneira... Aí, a partir dali, eu falei, não, Deus, eu vou te honrar agora, cada dia, a partir de hoje. Porque Ele não me deixou aqui por um acaso. Eu sempre penso assim, eu não tô aqui de passagem, né? Ninguém está, mas, assim, eu tive uma segunda chance. Então, eu tenho que fazer dela valer a pena. Então... Foi aí que eu quis, sabe, começar a levantar outras mulheres, falar mais sobre Deus nas minhas redes sociais, o poder dele, a cura dele, o milagre dele, e o quanto nós mulheres também somos capazes, o quanto temos que passar por cima aí das nossas dores, né? Sempre se escorando no amor de Deus, né? Com uma identidade de filha de Deus, para a gente chegar onde a gente quer, que na verdade não é o nosso propósito, é um propósito maior. Eu acredito que a gente é como uma máquina aqui, né? Cada um está na sua engrenagem
e todos vão ali se posicionando, funcionando, mas na verdade é tudo para um propósito maior que vem do alto, não é para o nosso aqui em si, porque um dia a gente acaba, nossa história acaba, né? Mas o nosso legado, ele tem que continuar. E uma excelente maneira de você fazer isso é escrevendo um livro, compartilhando sua história, porque aí tem uma frase que eu falo, Fran, que é independente do tempo que você viva, o que importa é a marca que você deixa no mundo. Exatamente. A todo tempo nós estamos deixando marca. E assim, eu realmente sou fã de mulheres como você. Hoje eu trabalho com mulheres assim e amo o que eu faço, porque se posicionar nos dias de hoje com os nossos valores, com aquilo que acreditamos, é um desafio muito grande, porque existem as críticas, os julgamentos, os nossos próprios medos, né, do que vai acontecer, o que vão pensar, o que vão falar, e tem que ter muita coragem de fazer isso. Sim. Mas essa coragem nos leva muito além, porque o resultado é muito maior do que as dores no processo. E nunca é sobre nós, né? É sobre o que vem através de nós. Eu sempre falo isso, não é sobre a gente, é o que vai ser através da gente, são as pessoas, né? A gente fala, nossa, tem mulher, né, que tem às vezes uma história sensacional, fica escondendo aquilo por vergonha, por medo, mas mal sabe, né, que através da história dela ela pode levantar outras, né, tirar outras aí, eu falo, do sepulcro, outras aí de uma depressão. Exato. Fran, desde o teu acidente até os dias de hoje, né, para pensar um pouquinho, qual foi o maior desafio? Imagino que tenha tido vários, assim, mas pra ti, assim, qual foi o maior desafio que tu precisou enfrentar pra estar aqui sendo quem você é hoje, né? Posicionada, fazendo a diferença. O que foi mais difícil pra você? Eu tenho certeza que, assim, foi passar por cima dos meus complexos. Então você teve esses momentos de dúvida, de complexo? No início eu tinha muito complexo. Muito. Muito medo de aparecer, eu sempre fui muito reclusa, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa que tá nas turmas, nos grupos. Sempre fui muito, tipo, afastada. Até hoje eu tenho esse perfil, sabe? De ser uma pessoa mais na minha. Mas é na internet que eu extravaso, que eu falo, enfim. Mas foi realmente lidar com os meus complexos, sabe? Como mulher mesmo, na questão de vaidade e tudo mais. Então, hoje, assim, né, a gente vê mulheres posicionadas, lindas, maquiadas na internet, fotos maravilhosas, a gente olha assim, não, mas ela não passou por nenhum sentimento de inferioridade, ela tem uma autoimagem lá em cima, sempre foi assim. E eu também já passei por vários momentos, né, com a autoestima baixa, de dúvidas em relação ao posicionamento, a gente passa como mulher, né? Então, isso prova, mais uma vez, que não é para as mulheres que são super maravilhas, são as mulheres super heroínas. Não, é para mulheres comuns que passam por histórias reais, que passam por desafios reais, mas que decidem fazer a diferença a partir desses desafios. Exatamente, todas nós, né? Não existe uma perfeita. Sempre alguém vai ter algo, né? Sim. Que não gosta em si, enfim. Mas o importante é se posicionar. O importante é você não pensar em você, pensar o que pode vir através de você, quantas vidas você pode salvar, quantas pessoas você pode ajudar, né, através da sua história, porque todo mundo tem uma história, né? Exato. E Fran, eu vejo a autoimagem como muitas vezes um reflexo, um eco, aliás, do que ouvimos lá na infância. Sim, né? muito. Na nossa infância, da nossa adolescência. Quando aconteceu contigo, até mesmo no teu período até a adolescência, antes do acidente, tu acredita que teve alguma interferência que fez com que você tivesse a autoimagem negativa, que influenciasse? Como que foi pra ti isso? Sim, porque assim, a minha história, desde o ventre da minha mãe, eu falo que eu carrego uma história de rejeição, né? Porque quando a minha mãe engravidou, meu pai não quis assumir, eles eram muito jovens e tudo mais. Então assim, eu já fui aquela criança que cresceu até uma certa idade sabendo que o pai não queria. Então já era uma rejeição muito cravada ali, né? Até que a minha mãe se casou de novo, né? E aí esse homem que ela se casou acabou me assumindo como filha, me registrando, até meu sobrenome vem dele. E eu tomei ele como pai porque ele sempre cumpriu muito bem esse papel, né? Mas eu sempre soube da minha história, né? Na questão do meu pai, dele não querer, né? Então, acho que já começa ali, né? Desde o ventre já começou aquela coisa da rejeição. Aí, depois veio essa história do acidente. Aí, quando meu acidente ele aconteceu no lugar público, né? Tinha muita gente vendo, muita gente viu a cena ali no momento e tal. E ficou muito gravado na cidade, porque eu sou de uma cidade interior, né? Chamada Escalvado. São 30 mil habitantes. Então, uma cidade super pequenininha. Então, imagina, isso foi o assunto
A cidade toda ficou sabendo, não foi algo que comoveu muito. E, querendo ou não, ali eu já tinha aquele negócio, né? Porque as pessoas me olhavam como aquela menininha do acidente, coitadinha, né? Não sei o quê. E surgem muitas histórias, né? Quando acontece um acidente assim numa cidade pequena. Ah, essa não vai mais andar. Essa não vai... Entende? Então, eu fui crescendo, sabe? Ouvindo sempre essas coisas, né? Tipo, que, essa coitadinha, vista como uma coitadinha, aquela que não pode, aquela que... né? E isso vai ficando gravado. Exato. Nossa, é um desafio muito grande. Eu imagino Muito. que é um desafio para qualquer pessoa, mas na adolescência, uma menina... Sim, uma menina. Né, é um desafio ainda maior. Fran, mas assim, a gente sabe que em toda a tua história teve conquistas, né? Sim, muitas. Qual que tu acredita que seja a maior conquista até aqui que tu teve na tua jornada? Olha, eu acredito que a minha família, meu casamento, né? Eu sou casada, fazem 7 anos. E eu acho que a partir dali, sabe, que eu falei, não, tudo se fechou, tudo se realizou, né? É a minha família mesmo. Não é nada palpável, realmente é a minha família, o meu casamento, sabe? Que a gente tem construído juntos. Eu acho que essa, sem dúvida, foi a minha maior conquista. É a base de tudo, né? A base de tudo. Muito bom. E qual que é o teu maior aprendizado da decisão que tu teve da tua história, né? É como a gente já conversou. Foi uma decisão. Tu poderia ter decidido desistir da vida e ouvir tudo que falaram pra ti, mas tu não decidiu fazer isso. Sim. Qual foi o maior aprendizado nesse processo a partir dessa decisão? Olha, que vale a pena. Que vale a pena você acreditar em você, que vale a pena passar por cima de qualquer circunstância, pensando lá na frente. Nunca olhar para o que você tem hoje, mas pensar onde que você pode chegar, onde você pode ir, né? O que você precisa fazer para chegar lá, simplesmente pegar, percorrer e ir. Então, assim, que vale a pena, sabe? Esse é o aprendizado que eu tenho, que vale a pena, que sempre vale a pena. Que nem veio o livro, eu falei, não, eu vou fazer, vale a pena. Eu sei que lá na frente vai valer a pena. Então, tudo que aparece para mim de oportunidade, né, eu vejo como algo, eu olho lá na frente. Talvez nesse momento seja difícil, né, de eu fazer, eu vou ter que percorrer um caminho, né, mas vai valer a pena, sabe? Sempre vai, né? Sempre. Fran, conta pra nós hoje um pouquinho da tua profissão. O que que tu faz hoje e como que tu ajuda as mulheres a elevar a autoestima, né, e ter essa virada de chave? Bom, eu sou influenciadora digital, né, eu comecei como influenciadora em 2016, eu era uma lojista de moda, né, que acabou caindo na internet para divulgar seus produtos e comecei a receber convites, né, de lojas para fotografar e tal. E acabei caindo na internet bem quando surgiu a profissão de influenciadora, né, lá para 2016. Eu nem sabia que era uma influencer, mas eu já era. E a hora que eu vi, eu já estava ali divulgando, né, fazendo provadores em lojas. Sempre fui muito do lado da moda, que eu era aquela pessoa assim. Eu chegava no lugar, onde você compra essa roupa? Onde você comprou esse sapato? Já influenciava. Né? Já era aquele negócio... Essa é a verdadeira influenciadora, Sim, né? Sempre. Eu falei, gente, mas não é possível, né? O pessoal gosta mesmo. E eu comecei a fazer involuntariamente, sabe? Algumas amigas, né? Esse produto aqui é da fulana e tal. E começou a virar. E aí surgiu esse negócio de influencer. Eu já estava ali no meio, como influenciadora. E tô até hoje. Hoje eu tô migrando, né? Com essa questão do livro, também com o meu posicionamento que já vem de uns 2 anos, né? Que eu mudei um pouco. Eu não quis ser aquela influenciadora... Não vou dizer vazia, sabe? Mas eu queria trazer algo no meu Instagram que além da imagem, né? Além da imagem, exatamente, sabe? Que conectasse mulheres, que falassem com mulheres. Então, eu comecei a fazer uma série de lives, falar sobre a mulher virtuosa, né? Falar um pouco sobre casamento também, sobre o posicionamento de uma mulher cristã. Então, eu estou numa migração mesmo do meu Instagram para trazer um pouco mais dessa parte, sabe? Um pouco mais do interior, sair um pouco da parte da estética, né? Que ainda tem muita gente que está ali por conta disso, mas eu quero que elas entendam que não é sobre o que está aqui fora. Na verdade, o que está aqui fora reflete o que está aqui dentro. Exato. Sabe? Tem que estar equilibrado, né? Porque muitas vezes você tá linda por fora e por dentro você tá acabada. Então, é isso que eu quero trazer, sabe? Esse equilíbrio. Então, eu tô nessa migração no meu Instagram para falar sobre esses assuntos com as mulheres. E o livro, ele vai me ajudar muito, né? Porque quem me vê e não sabe da minha história, tem muita gente que não se conecta, né? Porque olha, tá sempre arrumada, tá sempre produzida, tá sempre... faz procedimento estético, tá sempre ali, né? Bonita e tudo mais... E eu quero que as pessoas conheçam, né, o que eu passei, da onde eu saí para chegar aqui, o que eu tive que passar por cima e passo ainda, né?
É a história por trás do palco, né? Exatamente. Porque a gente gosta de ver o palco, as pessoas... E é bom ver pessoas bonitas mesmo, Sim. né? As coisas bonitas, arrumadas, tudo certinho. Mas e por trás disso, né? Exatamente. Muitos desafios, muitas decisões. E eu acho que tem muita comparação hoje, né? Comparação. Muitas mulheres, principalmente com a internet, a mulherada tá tudo se comparando, com a autoestima baixa. Mas não sabe o que tem por trás ali. Porque na internet, você faz o que quer. Numa foto, você faz o que quer, né? Na internet existe edição para tudo, né? Então, muita gente compra aquela imagem que, na verdade, não existe, né? É uma imagem colocada ali, muitas vezes. No meu caso, como influencer, eu sempre tive que fazer fotos perfeitas, com edições perfeitas, porque eu precisava valorizar aquele produto. Então, não dava para eu colocar aquilo de qualquer jeito. Mas eu não sou aquela perfeição toda, entende? Então, eu acho que falta muito as mulheres começarem a ter esse olhar, sabe? Para quem está na internet. Que não é aquela perfeição, que por trás daquilo tem várias coisas, tem histórias, né? Tem uma vida ali, como de qualquer uma. Sim, é aquela coisa, né? Tu acorda descabelada, com remela, e olha a influenciadora lá, linda, maravilhosa. Fala, ai, meu Deus! Só eu que sou assim. Como que pode minha vida ser assim? Olha aquela lá. E não é, né? E, na verdade, todo mundo tem uma vida, todo mundo é igual, enfim. E essa história de comparação, ela adoece muito, né? Hoje em dia. Ô, Fran, a mulherada em casa tá acostumada... Eu sei que não existe receita mágica para o sucesso, mas elas gostam de uma receitinha. E agora falando de autoimagem, autoestima, Sim. que é um conteúdo, é um tema tão importante. Porque, não sei se você concorda comigo, mas ao mesmo tempo que a gente vê muitas mulheres lindas, maravilhosas, as fotos hoje em dia são muito bem produzidas. Perfeitas. E é muito bom isso, né? Sim. É muito bom. Mas, ao mesmo tempo que essas mulheres estão assim, buscando isso, muitas mulheres a gente vê também se sentindo com uma autoimagem totalmente deturpada, como um sentimento de fracasso, de inferioridade. Então, existem esses extremos que lá no palco é daquele jeito. Sim. Às vezes o palco não é um palco, né? Mas é o Instagram, é uma Sim. câmera, é um stories. E lá no vazio, né? Lá no seu quarto, ela sente aquele vazio, olha no espelho e não consegue enxergar a mulher maravilhosa que ela é. Sim. Mesmo tendo aquelas fotos lindas, mesmo com aquela make maravilhosa, ela não consegue ver o tamanho do potencial que ela tem. E se tu puder deixar uma receitinha, vamos dizer assim, a gente sabe que não existe, mas só para ajudar essa mulher que está se sentindo assim, que não consegue ver a mulher que nasceu para ser, que não consegue ver seu potencial, que está se sentindo nesse momento com complexo de inferioridade ou algum sentimento negativo, que a gente sabe que esses sentimentos nos impedem de ir para o próximo nível. Sim. Eu acho que não tem como falar de autoimagem e não falar de Deus, né? Eu acho que é o ponto-chave pra gente ter realmente a nossa identidade firmada como filhas de Deus. Eu sempre falo, a gente é a imagem e semelhança do Pai. Então, a gente é perfeito. Deus é perfeito, nós somos também. Eu acho que falta muito olhar para essa identidade, sabe? E olhar que somos únicas, né? Todo mundo, cada uma tem algo diferente, algo específico que foi colocado ali por Deus, que foi plantado naquela mulher para que ela vivesse o melhor dessa terra, né? Eu acho que muitas vezes falta as mulheres olharem para si mesmas, parar de olhar para fora, para outras, né, na comparação, e olhar para dentro, sabe? Olhar para si, se olhar no espelho, se ver realmente como Deus fez. E é perfeito. Deus não erra nunca, né? Então, assim, não tem como falar de autoimagem e não falar, olhe para Deus. Ele te fez perfeita, você é filha dele, você é imagem e semelhança dele, então não tem como você não ser perfeita. E a partir daí, sabe, que eu acho que tudo flui. Sim. Porque tem que olhar realmente para Deus, tem que olhar para si, para dentro, não se comparar, né? Porque imagina se todo mundo fosse igual, ia ser péssimo, né? Não ia dar muito certo, né? E é aquele negócio, é o que nós temos de diferente que faz a diferença no mundo. Sim. Imagina eu, né? Se eu ficasse olhando para mim, se eu ficasse olhando, por exemplo, eu fiquei com marca aqui por conta do meu acidente, eu fiquei assim, eu não sou ninguém, eu ficar reclusa, né? Jamais eu conquistaria o que eu conquistei hoje. Jamais eu falaria com as mulheres que eu falo hoje. Eu recebo, assim, depoimentos, mensagens de mulheres. Nossa, você não tem ideia como você mudou. Eu comecei a me arrumar por causa de você. Eu comecei a me enxergar por causa de você. Então, assim, não é nem sobre mim. Olha essas pessoas. Eu jamais teria atingido isso. Isso, né? Não tem preço, né? Não tem preço. É isso que vale. E o que tu acha, assim... o quanto tu acha que a autoimagem positiva, real...
ela influencia no sucesso de uma mulher. E quando a gente fala de sucesso aqui, a gente pode falar no sucesso de família, no sucesso de mãe, no sucesso de negócios. Como que tu vê, né, tu acha que uma mulher com autoestima mais elevada, com uma autoimagem real, né? Porque quando a gente entende quem somos, Sim. a autoimagem é real. Real. Então ela vai conseguir se enxergar exatamente como Deus a fez. Sim. E como que isso influencia no sucesso da mulher? Eu acredito que tem total influência, né? Eu acho que uma mulher com autoestima elevada, ela conquista o mundo. Quando a gente tá com a autoestima boa, que a gente tá arrumada, a gente já tá, né? Aquele astral é outra pessoa, né? Agora, muitas têm medo, né? Medo de se colocar, medo de se arrumar, medo de passar um batom, sabe? Quer ficar escondidinha ali no cantinho, sabe? Eu sempre falo, gente, se arruma, passa uma maquiagem, não precisa ser igual a ninguém, nem ser, sabe? Nossa, nada daquela... Não. Mas faz o melhor que você pode com o que você tem. Uhum. E do jeito que você gosta. Tem gente que não gosta de maquiagem forte, tudo certo, exatamente, né? Mas assim, você tem que se sentir bem, você tem que estar bem consigo, sabe? Porque pra gente passar isso pras outras pessoas, senão não tem como, né? Se você tá mal consigo, você já chega no lugar, você já quer ficar ali meio escondida, né? Então a autoestima, ela é muito importante. Hoje, profissionalmente, você sabe, né? Posicionamento de imagem é tudo, né? Muitas vezes tem profissionais aí que por conta da autoimagem, tem uma sabedoria imensa, mas talvez não tenha autoimagem ajustada. E tem gente que só por estar com a autoimagem ajustada e não tem tanta sabedoria, tá lá na frente, mas por conta da imagem pessoal que é colocada ali, né? No trabalho, enfim, no dia a dia. Eu falo que isso é muito importante. Eu até falo sobre isso no meu Instagram com as mulheres, né? Sobre a questão de se arrumar, de se encontrar, de encontrar o seu estilo e falar, não, meu estilo é esse. E... Imagina, você é filha de Deus. Você é uma rainha, né? Você tem que andar como uma rainha, se portar como uma rainha. Né? E influencia, né? A maneira que a gente tá vestida, se a gente tá arrumado. O sentimento é outro, né? Se tu tá de pijama em casa, tu vai só que querer ficar comendo sorvete, assistindo Netflix, não é? Né? Mas se tu tá arrumado, tu já vai querer sair, né? Já convida o maridão pra sair, dar uma volta. Porque automaticamente as nossas emoções, elas mudam a partir da nossa imagem. Então, eu costumo falar isso, a gente já teve no nosso podcast algumas convidadas falando de imagem também, porque autoestima também é decisão. Muito. Eu decido, não, eu quero ser uma mulher com autoestima elevada, então eu vou buscar estímulos que vão elevar a minha autoestima. Sim. E hoje a gente sabe que existem muitos recursos que fazem isso. Então, sucesso é uma decisão. Exatamente. E se eu sei que uma autoimagem positiva, uma autoestima elevada vai me levar ao sucesso... E que a gente, mais uma vez eu gosto de frisar, porque quando a gente fala de sucesso, as pessoas lembram de dígitos, a gente não está falando só de dígitos aqui, a gente está falando de uma vida que vale a pena, uma vida abundante, uma vida que a gente olha no espelho e diz, não tá valendo a pena, né? Tá gerando resultados. Sim. Então, isso é uma decisão, né, Fran? Com certeza. E você é um exemplo, a tua história é um exemplo. Eu falo que a gente acorda de manhã todo dia, é um novo dia, e vamos levantar, vamos se arrumar, vamos fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, né? E sobre nós, não sobre se comparar, não sobre querer ser igual a alguém, não. Eu sempre falo, a gente tem inspirações, né? Como pessoas, claro. Né? Eu tenho muitas inspirações, eu tenho mentores também, né? Mentoras, mas é sobre nós, sabe? Sobre você ser única e você se diferenciar. Porque igual, imagina, você começar, tipo, igual, copiar um aqui, o outro ali... Não adianta, não vai ser. É o que você tem de diferente ali, de especial, que vai fazer a diferença, né? E que vai conectar com as pessoas. Alguém tá esperando você abrir a boca com aquilo que, às vezes é aquilo que mais te dói, que mais te atrapalha, que mais te desagrada, que você acha que, nossa, isso em mim é o que mais me incomoda. Talvez é ali que tá a semente, né? Que vai brotar e vai dar frutos aí no seu propósito. É isso aí. Fran, uma frase que você colocou aqui no seu capítulo, a gente vai falar um pouquinho mais do livro agora, gente. Para quem não sabem, estamos lançando o livro Fortes Inspiradoras, volume 1. E a Fran é escritora de um capítulo, e ela contou um pouquinho da história dela nesse capítulo. Então, assim, vale a pena você adquirir, né, para conhecer um pouquinho mais, porque ela não contou tudo aqui, não. Não, tem muito. Mas uma das frases que você falou é: eu não sou as minhas cicatrizes, eu sou a cura que gero através delas. Sim. Que lindo, Fran. Sim, é isso, né? Nós não somos o que nos aconteceu, nós somos o que a gente faz a partir do que nos aconteceu, né? E a minha história, ela é isso, né? Eu não sou isso. Isso aqui talvez veio para me paralisar, mas não, eu usei isso para crescer.
né? Eu usei isso para levantar outras pessoas que às vezes vão passar pela mesma situação, ou talvez não é a mesma situação, mas que se enxergam ali, né, enfermas, vamos dizer assim. Então, é isso mesmo. E o que você diz para quem está em casa, para quem está nos assistindo, que pode esperar do teu capítulo? Qual é a transformação que essa leitora pode esperar? A gente sabe, né, que compartilhando a nossa história, a gente vai gerar várias curas, várias transformações. Mas, assim, o ponto principal que tu acredita, assim, ó, leu meu capítulo, eu acredito que vai gerar esse resultado, na tua percepção? Quem lê meu capítulo, mulheres que leem meu capítulo, não vão conseguir sair dele com a mesma autoimagem. Com certeza, elas vão restaurar a autoimagem delas, sabe? Elas vão olhar para minha história, olhar para mim e se olharem de uma nova maneira, sabe? Vendo que, apesar de qualquer circunstância de vida, de qualquer coisa que tenha acontecido, né, ao longo da vida, qualquer história que marque a vida dela e que ela acha que aquilo veio para parar, elas vão entender que veio para impulsionar. Uau, que demais. Fran, parabéns pela tua decisão. Obrigada. Compartilhar nossa história nunca é fácil. Sim. Porque a gente tem que expor a nossa vulnerabilidade, abrir Sim. nosso coração. Então, não é uma tarefa fácil. Embora, né, hoje fala muito de storytelling, que a gente tem que contar a história. Mas numa estratégia de storytelling, a gente conta partes da história que a gente quer, né? Mas o que foi feito aqui, gente, nesse livro, foi as mulheres realmente abriram o coração, contaram dores da alma, né? E tiveram cura nesse processo. Fran, isso que você contou pra mim, do teu processo de escrita, eu recebi de muitas mulheres como depoimento. Então, assim, não é só sobre você ler uma história, é sobre mulheres que foram curadas ao escrever essa história. Então, vale a pena você adquirir esse livro, vale a pena você ir lá no Instagram da Fran também, adquirir com ela. Depois você já vai falar teu Instagram pro pessoal que tá em casa, que quer conhecer mais da Fran, que quer saber um pouquinho mais de conteúdo, né? Porque assim, ó, se é uma decisão, eu preciso buscar recursos que vão me ajudar. Exatamente. A elevar a minha Como eu autoimagem. busco, né? Eu falo, tenho as minhas mentoras, meus mentores, e eu hoje também, né, vou trazendo algumas mulheres comigo, e assim a gente vai, né? Isso aí. Mas antes de tu falar das suas redes sociais, olha pra câmera e deixa um recado pra aquela mulher que tá em casa, que tá lá assistindo, já tá emocionado com o que a gente tá falando aqui, já tá doida pra fazer uma make, se arrumar. Mas talvez ela tá lá ainda um pouquinho paralisada, tá achando assim, não, isso é pra elas, pra mim não. Isso eu ouço muito. Então deixa um recadinho pra quem tá em casa e que tá precisando desse impulsionamento. Mulher, isso é para todas. Não é sobre nós, né? É sobre o que vem através de nós. E não é só uma coisa fútil de você se arrumar, mas é sobre você se sentir bem, sobre o seu dia fluir de uma maneira melhor, sobre você agradar as pessoas que estão ao redor, sobre você honrar pessoas, né? Então, não deixe para depois. Olhe para você. Olhe como Deus te fez perfeita, de uma maneira perfeita. E que tem algo aí dentro que é especial, só seu, que ninguém tem. E que o mundo está esperando que você coloque para fora, né? Para assim como eu levantar aí outras mulheres e outras pessoas. Decida. Exatamente. Decida a transformar a sua dor em cura, assim como a Fran fez, assim como vocês vão conhecer outras histórias também a partir desse livro. E como a gente já ouve, né, lê muitas histórias de sucesso, a gente consegue perceber esse padrão de transformação, de decisão, de dizer não para o fracasso, porque se a nossa história, dentro da nossa jornada, existe um padrão, na maioria das vezes, um padrão que, se a gente continuar dentro daquela caixinha, o fracasso é certeiro. Se você faz sempre a mesma coisa, o resultado sempre vai ser o mesmo. Sempre vai ser o mesmo. É um passo diferente que você dá, que vai trazer coisas novas e que vai mudar todo o percurso. Em grandes histórias de sucesso, a gente percebe isso. Pessoas que saíram da caixinha, pessoas que disseram não para o fracasso, pessoas que disseram sim para a vitória, para o sucesso e para fazer a diferença. E é o que hoje a Fran fez, né? Disse sim, não só para escrever um livro. Isso é lindo, Fran. Parabéns. Obrigada. Mas mais parabéns ainda, né? Pelo teu posicionamento. Porque estar todos os dias no Instagram, criando conteúdo, falando para mulheres, se expondo, sendo julgada, né? O tempo todo. O tempo todo. É um desafio. Então, merece meus parabéns, os parabéns de quem está em casa por essa decisão. E eu tenho certeza, Fran, que essa tua decisão não vai ficar só por isso. Vai tocar a vida de muitas mulheres. Eu creio também. A gente já sabe que já valeu a pena, né? Com certeza. A gente já vê resultados e isso é lindo. Porque, como você falou, não é só sobre nós.
é a partir de nós. Exatamente. Eu sempre falo isso. Deus não comete erros. Não. E ele não cometeu erro quando nos criou. Sim. E quando ele permitiu algumas coisas na nossa história. Sim. Então, se Deus não comete erros, eu preciso propagar o que ele fez na minha vida. Eu preciso me posicionar para mostrar o Deus que eu sirvo, para mostrar a minha história, para mostrar a diferença que eu posso fazer na vida das mulheres que estão nos ouvindo. Fran, deixa o recado para quem... Opa, recado não, já foi. Fran, deixa o teu Instagram para quem está em casa, para que elas possam ir lá te seguir, te acompanhar e ver um pouquinho mais do teu conteúdo, do que você tem para entregar para essas mulheres que estão em casa. Meu Instagram é @franrock, R-O-Q, esse vai pôr na tela, né? E vocês serão muito bem-vindas lá. É uma vida real mesmo. Eu não sou aquela influencer, sabe, de vida perfeita, não. É vida real, eu falo muito lá, nos meus stories principalmente, né? Eu trago muitas mensagens, trago coisas que acontecem no meu dia a dia que eu tenho como lição, né? E estão todos convidados para estarem lá comigo. Então, a gente vai colocar na tela também. E nos comentários também vou deixar o Instagram, o link para as pessoas lá seguirem. Sigam, já manda uma mensagem. Eu vim do podcast, eu vi o legado que você está deixando através do livro. Gostei da sua história, me identifiquei. Vai lá e deixa um recadinho especial para a Fran, porque ela merece, ela está se posicionando, ela está fazendo a diferença a partir da sua história. Fran, e quem quiser comprar um livro contigo, como que ela faz? Chama no teu direct? Isso, tem um link no meu Instagram para ir direto pro livro. Aí vocês vão cair no WhatsApp da minha assessoria. É só fazer o pedido por lá. É isso aí, garante, porque eu tenho certeza que já é sucesso. Já tá transformando a mulherada que escreveu e quem tá tendo acesso. E tem um detalhe. Eu tô fazendo uma quantidade, né? Ainda tá aberta essa lista. Quem comprar dentro dessa lista, ela vai ganhar aí uma mentoria comigo sobre autoimagem. Uau, olha! Ainda tem algumas vagas dentro da lista. Dependendo de quando você assistir esse podcast, talvez já não tenha mais vaga. Então corre lá, entra pra essa lista. Mas se falar que veio do podcast, eu vou colocar na lista. Opa, assim que a gente gosta, né, Fran? É isso aí. Fran, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. É uma honra te receber aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar nesse livro maravilhoso com essas mulheres, né? E quero até te parabenizar. Né, por esse projeto, por esse legado que você está deixando, que é muito importante. O meu é só um pedacinho, né? São tantas mulheres, tantas histórias, né? E a Grazi, ela realmente se posicionou, né, para trazer isso, e é louvável mesmo o seu trabalho. Obrigada. Obrigada, lindonas. Deixa teu comentário aí, me conta se você se conectou com essa história e se você quiser fazer parte desse legado, né, dessas histórias, desse movimento de mulheres que estão se posicionando para fazer diferença no mundo, deixa lá também nos comentários, que nossa equipe vai entrar em contato com você, vai conhecer um pouquinho mais da tua história. E detalhe, para estar no livro, nós te ajudamos em todo o processo. Então, não se preocupa se você já escreveu, tem experiência ou não, né, Fran? Você não tinha experiência não, né? Nada. A Grazi super me ajudou. Gente, é muito tranquilo. Quando eu me propus a fazer, eu falei, nossa, como que eu vou fazer? Escrever um livro, né? Não tenho noção nenhuma de escrita, não sei técnicas, não sei nada. E, assim, é tudo muito simples. Ela entrega de uma maneira muito simplificada. Então, assim, qualquer pessoa que tenha vontade, que tenha uma história, todas temos, né? Só falar com ela, gente, porque vem tudo assim, mastigadinho pra vocês. Então aí, já deixa nos comentários, nossa equipe vai entrar em contato com você. Obrigada, beijo no seu coração e a gente se vê no próximo episódio. Beijo.